28 de novembro de 1804, Natchez, território do Mississippi. O próprio ar parecia crepitar com o horror do que tinha sido feito. O silêncio da alvorada, quebrado apenas pelos sussurros de uma violência inimaginável. Diziam o nome dela em sussurros, antes mesmo que o sangue secasse. Eunice. Ela carregava não apenas uma sede de retribuição que fazia a própria noite tremer, mas o peso de cada desrespeito, cada chicotada, cada momento de paz roubado. Uma jovem, talvez com 20 anos, uma serviçal doméstica sobrecarregada por uma vida de sofrimento invisível, fora criada na mesma casa que transformaria em um túmulo. Mas naquela noite, Eunice não permaneceu em silêncio. Ela não se ajoelhou. Ela não perdoou. Eunice esculpiu terror na carne e deixou sombras em cada parede. Esta é a verdadeira história de Eunice. Uma escrava que transformou a véspera do que deveria ter sido uma manhã tranquila em uma noite de acerto de contas, quando o próprio medo aprendeu seu nome. Antes de prosseguirmos, deixe sua marca nos comentários. De onde você está assistindo? No final, as testemunhas mantêm a história viva mais do que quaisquer registros poderiam. Contamos histórias por aqui, veja bem. Não apenas as impressas em livros, mas as levadas pelo vento, passadas de avó para neto, sussurradas baixinho sobre panelas ferventes. E algumas histórias não são apenas contos, são avisos, são promessas, são os ecos do que acontece quando um espírito é levado longe demais e depois mais um pouco. A história de Eunice é uma dessas. É difícil juntar a verdade exata dela, depois de todos esses anos, depois de todo o silêncio imposto. Mas os ossos dela, o calor e a cinza, permanecem. Eunice estava na plantação Beauchamp desde que se tinha memória, nascida na própria estrutura daquela casa grandiosa e em ruínas. Os Beauchamp eram uma família de dinheiro antigo, ou o que se passava por dinheiro antigo no território rude e ambicioso do Mississippi no início do século XIX. Sua riqueza foi construída sobre o algodão, como tantas outras, e o trabalho forçado que o fazia florescer. Eunice era uma serviçal doméstica, um papel que significava que ela vivia mais perto da família branca. Via mais, ouvia mais, suportava mais. Seus dias eram um ciclo implacável. Acordar antes do amanhecer, atiçar o fogo da cozinha até que as brasas brilhassem como olhos zangados, preparar cafés da manhã que ela nunca provaria, limpar quartos que nunca possuiria. A senhora da casa, senhora Beauchamp, era uma mulher cuja beleza havia desvanecido em algo afiado e frágil, como um vaso antigo que rachava facilmente. Ela era conhecida por seu temperamento, uma tempestade súbita que poderia irromper sobre a casa a qualquer momento, deixando devastação em seu rastro. Eunice conhecia a casa melhor que a própria senhora Beauchamp. Conhecia o rangido no terceiro degrau que denunciava uma descida noturna, a maneira particular como a luz caía pela janela da sala ao entardecer, o cheiro de lavanda e poeira nas roupas de cama. Ela também conhecia o som dos passos da senhora Beauchamp se aproximando, um batido rápido e leve, que sinalizava desagrado iminente. Cada canto daquela casa era uma memória para Eunice. A despensa para onde fora mandada por horas por causa de um jarro de leite derramado, o corredor estreito onde um tapa repentino deixara sua bochecha em chamas, a própria cozinha, um lugar de trabalho interminável e ressentimento borbulhante. Para Eunice, a cozinha era o coração de seu mundo e também sua jaula. Era um lugar de calor, o fogão sempre aceso, os tachos de ferro pesados com seus fardos. Foi ali que ela aprendeu a cozinhar, a assar, a consertar, a servir. Mas era também onde sentia o peso de seu cativeiro mais agudamente. Ela observava a senhora Beauchamp frequentemente, sentada à pequena mesa polida, preocupada com um cardápio, ou ditando ordens, sua chave da despensa e dos armazéns de prata tilintando contra uma xícara de chá. Aquela chave era um símbolo de tudo o que Eunice não tinha: liberdade de movimento, acesso a sustento, controle sobre sua própria vida. Ela ficava pendurada no cinto da senhora Beauchamp, na maioria dos dias, às vezes deixada sobre a mesa.
uma presença constante e zombeteira. Eunice às vezes furtava um olhar para ela, um objeto tão pequeno, mas com tanto poder. Como seria, ela se perguntava, simplesmente sair por aquela porta dos fundos, girar a chave na fechadura e nunca mais olhar para trás? As semanas que antecederam aquela noite de novembro foram particularmente difíceis. A Sra. Beauchamp estava doente, propensa a ataques de dor intensa e, consequentemente, a uma crueldade intensificada. A menor imperfeição podia irritá-la. Um prato não temperado a seu gosto, uma ruga em um vestido, um momento de insolência percebida. Cada um era recebido com uma torrente de abuso, às vezes físico, sempre verbal. Eunice suportou a maior parte disso. Ela era a presença mais próxima, a mais constante. As palavras da Sra. Beauchamp, afiadas como cacos de vidro quebrado, cortavam mais fundo do que qualquer chicote. Elas falavam da inutilidade de Eunice, de seu pecado inerente, de seu lugar como propriedade. Elas arrancavam a dignidade, pedaço por pedaço agonizante. Certa tarde, a Sra. Beauchamp encontrou um pequeno lenço bordado, faltando em sua penteadeira. Era uma bagatela facilmente aviada. Mas para a Sra. Beauchamp era prova de roubo, um desafio à sua autoridade. Ela acusou Eunice, sua voz subindo a um tom estridente que ecoou pelos corredores vazios. Eunice, exausta e em silêncio, apenas balançou a cabeça. Mas a Sra. Beauchamp não se acalmaria. Ela arrastou Eunice para a cozinha, um lugar que havia testemunhado incontáveis humilhações, e a esbofeteou com força no rosto. "Você vai confessar, garota", ela sibilou, "ou vai se arrepender do dia em que nasceu." O lenço foi encontrado mais tarde debaixo de uma pilha de papéis esquecido. A Sra. Beauchamp não ofereceu desculpas. Em vez disso, ela simplesmente disse: "Veja que não aconteça novamente. A negligência é tão ruim quanto o roubo." A injustiça disso, a demissão casual da dor de Eunice, assentou-se no coração de Eunice como uma pedra pesada. Dias depois, outro incidente. Uma pequena queimadura na mão da Sra. Beauchamp de um ferro quente. Ela culpou Eunice, alegando que não o havia aquecido adequadamente. O castigo foi rápido e público. Eunice foi forçada a ficar na sala, de frente para a parede por horas, enquanto a Sra. Beauchamp recebia convidados, ocasionalmente apontando para Eunice como um exemplo vivo das dificuldades de gerenciar a equipe. A humilhação foi uma ferida mais profunda do que qualquer golpe físico. Foi um constante desgaste de seu espírito, um desmantelamento metódico de sua humanidade. A tradição oral diz que a raiva de Eunice não irrompeu em um acesso súbito, mas se construiu como um fogo lento e deliberado, alimentado por anos de pequenas brasas ardentes. Cada insulto, cada golpe, cada momento de alegria roubado adicionava mais um graveto à pira. O fardo psicológico de viver sob a tirania da Sra. Beauchamp era imenso. Eunice carregava-o na curvatura dos ombros, no olhar cabisbaixo, na maneira como se movia pela casa como um fantasma, tentando ser invisível. Mas por dentro, sob a superfície plácida, algo estava mudando. A obediência silenciosa era uma máscara, e por trás dela, uma tempestade se formava. Você teria feito o mesmo no lugar dela? O que você estaria pensando naquele momento, enquanto o fardo ficava cada vez mais pesado? Na noite de 27 de novembro, o ar estava denso e úmido, um presságio da violência que viria. A Sra. Beauchamp estava em um de seus piores humores. Sua doença havia recrudescido, e seu temperamento era um fio desencapado. Ela havia pedido um chá especial, depois o declarou muito fraco, depois muito forte. Eunice, exausta até os ossos, havia suportado uma série de acusações, insultos sobre sua inteligência, sua limpeza, sua própria natureza. A Sra. Beauchamp chegou a ameaçar enviar Eunice para os campos, um destino muitas vezes pior que a morte para uma serviçal doméstica. Então, a senhora havia ido para a cama cedo reclamando alto do serviço, deixando Eunice para limpar a cozinha sozinha. A cozinha, geralmente um lugar de atividade intensa, estava silenciosa.
Apenas o crepitar das brasas no fogão, mantidas acesas para o cozinhado da manhã, quebrava o silêncio. Eunice realizava suas tarefas, sua mente um turbilhão de anos de sofrimento. O peso da opressão parecia esmagador, pressionando-a, sufocando-a. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, moviam-se automaticamente, mas seus pensamentos estavam longe das tarefas. Ela olhou para as brasas incandescentes, um calor profundo e primordial irradiando delas. Pensou na frieza do coração da senhora Beauchamp, nas palavras ardentes que havia suportado. Uma estranha e silenciosa resolução se apoderou dela. Os anos de medo, os anos de resistência silenciosa, evaporaram-se subitamente, substituídos por uma certeza fria e inabalável. As correntes que a prendiam não eram apenas físicas, eram laços invisíveis de expectativa, de medo, de conformidade. E naquele momento, ela decidiu quebrá-los, não com uma chave, mas com fogo. Ela saiu da cozinha, seus pés descalços silenciosos sobre as tábuas do assoalho, e entrou no grande e silencioso corredor. A casa estava adormecida. O único som era o fraco murmúrio do vento lá fora. Ela conhecia a planta da casa de cor, cada rangido, cada sombra. Ela mesma se movia como uma sombra, através da escuridão que outrora lhe trouxera medo, mas agora lhe dava cobertura. Ela alcançou a porta do quarto da senhora Beauchamp, uma pesada barreira de carvalho. Frequentemente, a senhora Beauchamp a trancava por dentro, mas naquela noite, talvez na pressa ou por causa de sua doença, ela não o fizera. A chave deste quarto, uma maior e mais ornamentada, geralmente pendia ao lado da cama da senhora Beauchamp. Eunice não precisava dela. A porta estava destrancada. Ela a abriu lenta e silenciosamente e entrou no quarto. O ar estava pesado com o cheiro de lavanda e a doçura enjoativa da doença da senhora Beauchamp. O luar, tênue e pálido, cortava o chão. A senhora Beauchamp jazia em sua cama, um monte de linho branco, respirando pesadamente em seu sono. Eunice permaneceu ali por um longo momento, observando, o silêncio do quarto amplificando o som de seu próprio batimento cardíaco. Ela não sentia nada então, nenhum medo, nenhum arrependimento, apenas uma clareza profunda e arrepiante. O momento não era sobre ódio, não inteiramente. Era sobre um fim à indignidade, um fim ao medo, um fim ao desespero interminável e opressor. Ela se virou e voltou para a cozinha. As brasas no fogão pulsavam com um brilho laranja profundo. Ela encontrou uma pequena colher de servir de metal, uma usada para açúcar ou especiarias. Não era uma arma projetada para a violência, mas em suas mãos tornou-se uma. Ela cuidadosamente retirou várias das brasas mais quentes, o metal sibilando fracamente ao tocar sua superfície ardente. O calor era intenso, abrasador. Ela as carregou, não rapidamente, mas deliberadamente, de volta ao quarto da senhora Beauchamp. Cada passo era uma afirmação silenciosa de seu propósito. De volta ao quarto, ela se aproximou da cama. A senhora Beauchamp se mexeu, um leve gemido escapando de seus lábios, mas ela não acordou. Eunice ajoelhou-se ao lado da cama. A colher, pesada com sua carga ardente, tremeu ligeiramente em sua mão, mas sua resolução não. Este não era um momento de paixão, mas de retribuição fria e calculada. Ela segurou as brasas perto do rosto da senhora Beauchamp, o calor irradiando um aviso. Os olhos da senhora Beauchamp se abriram, piscando contra a proximidade súbita de luz e calor. Um pequeno suspiro escapou dela. Então, Eunice agiu. Ela forçou a colher na boca da senhora Beauchamp, empurrando as brasas incandescentes para a carne macia e sedente. Os olhos da senhora Beauchamp se arregalaram em terror e dor inimagináveis. Um grito sufocado, abafado e gorgolejante tentou escapar, mas as brasas ardentes preencheram sua garganta, queimando, sufocando, destruindo. O cheiro de carne queimada, docemente nauseante, encheu o quarto. A senhora Beauchamp se debateu, suas mãos subindo para arranhar Eunice, a agonia ardente em sua boca, mas Eunice a segurou com uma força nascida de anos de fúria reprimida.
Ela a manteve ali, imóvel, até que os debates diminuíssem, até que os sons sufocados cessassem, até que o corpo sob suas mãos ficasse mole. As brasas fizeram seu trabalho, transformando a boca da senhora em uma boca carbonizada e silenciosa. O ato em si foi rápido, brutal e horripilante. Mas para Eunice, foi o culminar de uma vida de pequenas mortes, do espírito sendo extinto pedaço por pedaço. Quando terminou, ela se levantou, a colher de metal ainda em sua mão, agora fria e vazia. Seu rosto estava inexpressivo, seus olhos vazios. Ela olhou para a figura imóvel e silenciosa na cama, e então se virou e saiu. Voltou para a cozinha, colocou cuidadosamente a colher de volta em seu lugar e reassumiu sua posição junto ao fogão, atiçando as brasas moribundas como se nada tivesse acontecido. O sol nasceria em breve, e com ele a descoberta. Quando a casa acordou, o horror foi imediato. Os gritos dos outros serviçais, os gritos aterrorizados do Sr. Beauchamp, a atividade frenética que se seguiu. O xerife foi chamado. Seus homens vasculhando a casa, procurando sinais de um intruso, um arrombamento. Mas não havia nenhum. A chave da porta para o exterior, para todas as muitas fechaduras dos Beauchamp, ainda pendia em seu gancho no escritório do mestre, intocada. A casa estava segura. O horror viera de dentro. Eunice, como os outros serviçais, foi interrogada. Seu rosto estava em branco, suas respostas curtas, seu comportamento quieto. Ela não mostrava emoção, nem medo, nem surpresa. Essa própria falta de reação externa, numa época em que se esperava que pessoas escravizadas exibissem luto ou terror exagerados para desviar suspeitas, pode ter sido sua ruína. Ou talvez fosse simplesmente a impossibilidade de imaginar um estranho cometendo um ato tão íntimo e horripilante dentro de uma casa trancada. A investigação se restringiu rapidamente. A suspeita recaiu sobre ela. Os registros, os poucos que restam, falam de sua rápida prisão, sua confissão e seu julgamento. Não há transcrições detalhadas de suas palavras, nem grandes pronunciamentos de injustiça. Apenas uma linguagem fria e oficial. Ela foi acusada de assassinato, um crime capital. Sua defesa, se alguma foi oferecida, está perdida na história. O resultado foi predeterminado. Uma escrava acusada de assassinar uma senhora branca, especialmente de maneira tão horrenda, não poderia esperar misericórdia. Eunice foi considerada culpada. A sentença foi de morte. Ela seria enforcada. Os relatos mencionam seu silêncio contínuo, seu comportamento calmo mesmo quando seu destino foi selado. Era como se ela já tivesse feito as pazes, ou talvez, no próprio ato de retribuição, já tivesse encontrado uma forma distorcida de liberdade. O custo psicológico de sua escravidão a levara a um ponto além do medo. As histórias dizem que ela caminhou para a forca com a cabeça erguida, os olhos fixos, em algo além dos rostos zangados da multidão, algo além das cordas que a aguardavam. Sua execução, como tantas outras, pretendia ser um espetáculo, um aviso para qualquer um que ousasse contemplar atos semelhantes de desafio. Mas às vezes, esses espetáculos saem pela culatra. Às vezes eles transformam uma vítima em lenda, um momento de terror em um sussurro de esperança. A história de Eunice tornou-se uma dessas. Foi apagada das histórias oficiais, enterrada sob camadas de vergonha e medo, mas viveu passada de boca em boca nas conversas sussurradas após o anoitecer. Nos aposentos, falavam de Eunice, não como um monstro, mas como uma mulher que havia chegado ao seu limite. Falavam do fogo em seu coração, o fogo que ela usara para silenciar a voz que a atormentava. Seu ato, embora brutal, foi visto por alguns como uma justiça feroz e terrível. Era uma história contada para lembrá-los de que mesmo na mais profunda opressão, o espírito humano, quando levado além de todos os limites, podia revidar com força devastadora. O nome Eunice tornou-se uma espécie de código, um símbolo de desafio extremo, um fantasma que assombrava as grandes casas e as mentes daqueles que acreditavam que seu poder era absoluto. Anos se transformaram em décadas. A plantação Beauchamp acabou caindo em desuso, a terra vendida,
a casa desmoronando lentamente. A linhagem familiar desvaneceu-se, talvez assombrada pela memória. Ria daquela noite. Mas a história de Eunice nunca morreu de fato. Ela se transformou como as histórias fazem. Tornou-se uma peça de folclore, um aviso para senhores cruéis, uma fonte secreta de força para os escravizados. Alguns diziam que seu espírito ainda caminhava pelas terras da antiga plantação, uma presença silenciosa, seus olhos brilhando como brasas no escuro. Outros afirmavam que em certas noites, se você escutasse atentamente, poderia ouvir o leve tilintar de uma chave, não a da senhora Beauchamp, mas a de Eunice destrancando algo na noite, uma promessa silenciosa de acerto de contas. Sua história tornou-se um hino sombrio, cantado não com palavras, mas com olhares cúmplices e o entendimento compartilhado do que a verdadeira opressão poderia gerar. Era um lembrete de que a liberdade, mesmo em suas formas mais desesperadas e violentas, era um fogo que não podia ser verdadeiramente extinto. A verdade do ato de Eunice, despida de sua condenação oficial, tornou-se algo completamente diferente na memória coletiva. Um testemunho do espírito inabalável daqueles que se recusaram a ser quebrados, uma lenda sussurrada nas sombras, uma verdade feroz e ardente sobre o custo do poder absoluto. Se você ainda está assistindo, escreva a palavra justiça abaixo. Os sussurros sobre Eunice começaram antes mesmo que o sol nascesse completamente, carregados pelos cozinheiros e peões, os trabalhadores do campo apenas despertando para o seu dia. Eles não diziam seu nome diretamente, não no início. Falavam de uma sombra na noite, de justiça paga com fogo. Para aqueles que viveram sob o domínio da senhora Beauchamp, a notícia, embora horrível, carregava um peso estranho e sombrio. Era um tremor sob seus pés, um reconhecimento silencioso de que, às vezes, os oprimidos encontram seus próprios terríveis meios de se expressar. A vida diária de Eunice, antes daquela noite, era uma tapeçaria tecida com fios de sofrimento silencioso e resiliência forçada. Além da cozinha, ela também cuidava das necessidades pessoais da senhora Beauchamp, uma proximidade que trazia tanto uma compreensão mais profunda de sua algoz, quanto um senso mais agudo de violação. Significava vestir a senhora, escovar seu cabelo, suportar seus humores inconstantes e, muitas vezes, suas beliscadas físicas. A senhora Beauchamp tinha o hábito de beliscar, um aperto forte e repentino no braço ou na cintura de Eunice, se um botão não fosse abotoado rápido o suficiente, ou se seu cabelo não caísse exatamente certo. Não eram golpes que deixavam marcas duradouras, não como o chicote do feitor, mas eram invasões íntimas projetadas para afirmar total domínio sobre o corpo e o espírito de Eunice. Cada beliscão era um lembrete de que mesmo as menores partes dela não eram suas. Havia também a questão da filha mais nova da senhora Beauchamp, uma menina frágil chamada Eleanor, com apenas 5 anos. Eunice era frequentemente encarregada de cuidar de Eleanor, embalá-la para dormir, contar-lhe histórias sussurradas dos bosques além da plantação. Eleanor, ao contrário de sua mãe, era uma criança gentil, e esses momentos eram pequenas ilhas de paz roubadas para Eunice. Mas mesmo estes estavam contaminados. A senhora Beauchamp às vezes entrava, repreendendo Eunice por mimá-la, a criança, por encher sua cabeça com bobagens. Uma vez, ela chegou a pegar um pequeno pássaro de madeira esculpido por Eunice, um presente para Eleanor, e jogá-lo no fogo, simplesmente para afirmar que nada que Eunice criava tinha qualquer valor. A menina havia chorado, e Eunice sentiu uma dor que não era sua, um fogo protetor agitando-se profundamente dentro dela. Era uma dor que se gravou em sua memória, outra faísca adicionada à raiva de queima lenta. A riqueza da família B. Beauchamp era mantida através de uma atenção meticulosa, quase obsessiva aos seus registros. O Sr. Beauchamp, um homem cuja presença era largamente definida por sua ausência em casa e seu foco nos campos, mantinha um grande livro-razão encadernado em couro em seu escritório. Este livro-razão continha os nomes de sua propriedade humana, suas idades, seu suposto valor e registros de nascimentos, mortes e vendas.
Era um livro de vidas reduzidas a números, de humanidade quantificada como ativos. Eunice nunca o tinha visto por dentro, mas sabia de sua existência. Representava a indignidade máxima. Sua vida, seu próprio ser, reduzido a uma entrada em um livro, um mero item em uma conta financeira. A ideia de ser um número, uma peça de propriedade, era uma humilhação constante e corrosiva. No dia anterior à noite do incêndio, a senhora Beauchamp tinha sido particularmente cruel, não apenas com Eunice, mas com o velho Silas, um dos mais antigos trabalhadores do campo. Silas, curvado pela idade, havia acidentalmente quebrado uma relha de arado. A senhora Beauchamp, supervisionando os reparos ela mesma em uma rara incursão ao exterior, irrompera em fúria, gritando com ele, chamando-o de inútil, ameaçando vendê-lo para o sul. Eunice, preparando o jantar na cozinha, havia ouvido os ecos do abuso, o som agudo e dilacerante de um espírito humano sendo esfolado. Quando Silas foi trazido de volta aos aposentos, seus olhos estavam opacos, seu espírito visivelmente quebrado. Naquela noite, Eunice o viu sentado perto de sua cabana, olhando para o nada, e uma certeza fria se apoderou dela. Não era mais apenas sobre ela. Era sobre todos eles a desumanização interminável e opressiva. Era sobre um sistema inteiro construído sobre a quebra de almas. Como é ver alguém que você conhece, alguém que viveu uma vida inteira, ser reduzido a nada diante de seus olhos? Isso te quebra ou forja algo raiz duro, algo inabalável. Na manhã de 28 de novembro, quando o corpo foi descoberto, era uma cena de caos controlado. O Sr. Beauchamp, um homem geralmente composto, era uma sombra pálida e trêmula de si mesmo. Seus gritos frenéticos pelo xerife, seus lamentos incrédulos, ecoavam pela casa. Os outros escravizados moviam-se com uma mistura de medo e solenidade forçada, seus olhos evitando cuidadosamente o olhar do mestre, seus rostos máscaras de choque. Mas, sob a superfície, uma corrente de satisfação sombria percorria os aposentos. Uma emoção silenciosa e perigosa. O xerife Beaumont, um homem rude e corpulento com um olhar perpetuamente desconfiado, chegou com 2 delegados. Ele estava acostumado à violência que frequentemente fervilhava sob a superfície da vida na plantação, mas isso era diferente. A brutalidade pura, o horror íntimo das brasas quentes, falava de uma fúria profundamente pessoal. Ele entrevistou o Sr. Beauchamp primeiro, depois os outros serviçais, um por um. Suas histórias eram ensaiadas, cuidadosamente neutras. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada. A casa estava quieta. Quando foi a vez de Eunice, ela se apresentou ao xerife, com as mãos entrelaçadas e os olhos baixos. Suas respostas eram simples, diretas, desprovidas de qualquer emoção discernível. Ela estivera na cozinha. Ela atiçara o fogo. Ela fora para sua cama nos aposentos dos serviçais. Ela não ouvira nada. Sua voz era monótona, quase melódica em sua falta de inflexão. O xerife Beaumont, um homem que se orgulhava de ler as pessoas, não encontrou nada para se apegar. Seu rosto era uma tela em branco. No entanto, havia algo em sua quietude, na calma absoluta que o perturbava. A maioria dos outros, mesmo em seu medo, mostrava algum vislumbre de terror ou confusão. Eunice mostrava apenas uma paz estranha. Você conhecia bem a senhora Beauchamp? Não conhecia, garota? Perguntou o xerife com a voz ríspida, unique, e ergueu os olhos encontrando o olhar dele por um breve momento. Eu a servi, senhor. Ela era uma mulher difícil, alguns diriam, pressionou Beaumont, tentando provocá-la. A expressão de Eunice não mudou. Ela era a senhora. Ele tentou novamente. Ela alguma vez maltratou você? Ou a algum dos outros? Um silêncio. Ela mantinha a ordem em sua casa, senhor. Suas respostas eram perfeitas, inatacáveis. Perfeitas demais, talvez. O olhar do xerife demorou-se nela, uma faísca de suspeita acendendo em seus olhos. Ele viu os calos em suas mãos, a força em sua estrutura, o poder silencioso que jazia sob seu comportamento subserviente. Ele soube, instintivamente, que esta mulher silenciosa guardava segredos. Mas ele não tinha provas.
A casa estava trancada por dentro. A chave da porta para o exterior ainda estava intocada no escritório. A única forma de entrar ou sair era através dos serviçais. A família Beauchamp, desesperada para manter sua posição e proteger sua reputação, queria uma resolução rápida. A ideia de que um negro pudesse cometer um ato de violência tão brutal, não num acesso de paixão, mas com tamanha crueldade deliberada, era profundamente perturbadora para a comunidade branca. Isso desfez a ilusão cuidadosamente construída de servidão dócil e contente. O julgamento foi uma formalidade. Ocorreu no pequeno e apertado tribunal em Natchez, um edifício que cheirava a tabaco velho e medo. Eunice sentou-se, uma figura solitária, enquanto homens brancos falavam de seu caráter, seus supostos motivos, sua culpa. Não havia advogado de defesa de mérito real. Seu destino foi selado no momento em que as brasas foram pressionadas aos lábios da senhora Beauchamp. A acusação pintou um quadro de uma negra vingativa e selvagem, movida por uma depravação inerente. Eles falaram da natureza animalesca de seu crime, evitando cuidadosamente qualquer menção às décadas de opressão que poderiam tê-lo levado. Apresentaram as evidências: a casa trancada, a ausência de um intruso, o fato de Eunice ter sido a última a sair da cozinha de onde as brasas foram retiradas. Apontaram para sua falta de remorso como prova de sua frieza. Durante o processo, o próprio Sr. Beauchamp testemunhou, sua voz tremendo ao recontar o horror de descobrir sua esposa. Ele falou de sua bondade para com seus escravos, do bom tratamento que recebiam, pintando um quadro de um senhor benevolente traído por uma serviçal perversa. Ele apertou um pequeno medalhão de prata, uma herança de família, como se para conforto, seus olhos ocasionalmente voando para Eunice, cheios de uma mistura de terror e aversão. A ironia era um gosto amargo na boca daqueles poucos escravizados permitidos a testemunhar o julgamento da parte de trás do tribunal. Eunice, parada em silêncio, enquanto o homem que lucrava com sua escravidão falava de seu próprio sofrimento. Eunice permaneceu em silêncio durante todo o processo. Ela não ofereceu súplicas, defesa ou explicações. Quando perguntada se tinha algo a dizer antes do veredito, ela simplesmente balançou a cabeça. Seu silêncio não era uma admissão de culpa, mas uma recusa em participar de um sistema que já a havia julgado desde o nascimento. Foi um ato silencioso de desafio, sua última e inabalável resistência. O júri, composto inteiramente por homens brancos, deliberou por menos de 1 hora. O veredito foi de culpa. A sentença foi pronunciada com gravidade. Ela seria enforcada pelo pescoço até a morte. A data foi marcada para 1 semana depois. Uma execução pública projetada para incutir medo e reforçar a rígida ordem social. A notícia se espalhou como um incêndio, não apenas entre os fazendeiros brancos, mas em cada senzala, levada por conversas sussurradas e olhares cúmplices. Entre os escravizados, a história de Eunice tornou-se uma espécie perigosa de lenda. Falava-se em metáforas, em enigmas. O fogo ardeu no ventre da besta, diriam. O silêncio falou mais alto que qualquer grito. Nos dias que antecederam sua execução, Eunice foi mantida em uma pequena cela úmida na prisão de Natchez. O carcereiro, um homem endurecido chamado Thomas, achava seu comportamento perturbador. Ela não chorava, não suplicava, não se enfurecia. Ela simplesmente sentava, olhando pela pequena janela gradeada para uma fresta do céu, como se contemplasse um horizonte distante. Thomas tinha visto muitos homens e mulheres condenados, mas nunca um tão completamente desprovido de medo, ou talvez tão completamente consumido por um propósito além de sua compreensão. Ele frequentemente se via olhando para ela, imaginando que poço profundo de dor ou de resolução jazia sob aquele exterior calmo. Ele via seus olhos, às vezes, refletindo a luz tênue, e eles guardavam uma sabedoria antiga e ilegível. Na manhã da execução, uma grande multidão se reuniu. Famílias brancas vieram, algumas com seus filhos, para testemunhar o espetáculo, para serem lembradas das consequências da rebelião. Pessoas escravizadas também foram trazidas,
muitas vezes forçadas por seus senhores para observar a lição brutal. A forca erguia-se severa contra o céu da manhã, um monumento rude à supremacia branca. Eunice foi conduzida para fora, suas mãos atadas, seus passos firmes. Ela usava um vestido simples de tecido rústico, sua cabeça descoberta. O sol batia forte, quente e implacável. Enquanto caminhava em direção à forca, ela passou pela multidão. Seus olhos ainda calmos varreram os rostos. Ela viu o medo, o ódio, a curiosidade mórbida nos rostos brancos. Mas também viu, nos olhos de seu próprio povo, um tipo diferente de olhar. Não piedade, mas compreensão. Não tristeza, mas um reconhecimento profundo e compartilhado. Foi naquele momento, talvez, que sua história verdadeiramente a transcendeu, tornando-se algo maior, algo comunitário. Foi uma mensagem trocada sem palavras, um laço forjado no crisol do sofrimento compartilhado. Ela subiu os degraus da forca com as costas eretas. A corda foi colocada em seu pescoço. O pregador começou a falar, sua voz monótona sobre pecado e redenção, sobre a retidão da lei dos homens. Mas Eunice não estava ouvindo. Ela olhou para a multidão, além dos rostos, além da forca, em direção à distante linha de árvores, em direção ao horizonte. Alguns dizem que ela sorriu então, uma curva tênue, quase imperceptível de seus lábios, como se para uma piada particular. Outros dizem que seus olhos brilharam, como as últimas brasas de um fogo moribundo, guardando um segredo que nenhuma corda poderia estrangular. A alavanca foi puxada, a queda foi rápida. Seu corpo convulsionou por um momento, depois ficou imóvel. A multidão murmurou, uma exalação coletiva. A lição havia sido entregue. Mas que lição exatamente havia sido aprendida? Para os espectadores brancos foi uma reafirmação de seu poder. Para os escravizados foi algo muito mais complexo. Foi um fim brutal, sim, mas também um começo feroz e terrível. Os oficiais registraram sua morte. Eunice, sexo feminino, com aproximadamente 20 anos, enforcada pelo assassinato da senhora Beauchamp. Uma simples linha em um livro razão empoeirado, outra vida extinta, outra estatística. Mas a verdadeira história de Eunice não foi encontrada nesses registros oficiais. Foi encontrada nos espaços entre as linhas, nos silêncios, nas histórias passadas através das gerações. Após sua morte, a plantação Beauchamp nunca mais recuperou sua antiga posição. O horror do que havia acontecido pairava como um odor fétido. O Sr. Beauchamp, embora tenha se casado novamente, era um homem quebrado, assombrado pelo espectro da morte de sua esposa. Ele frequentemente falava de sons estranhos à noite, do cheiro de fumaça em cômodos vazios, de ver sombras que se moviam muito rapidamente na periferia de sua visão. Ele tentou vender a plantação, mas sua reputação o precedeu. Ninguém queria comprar um lugar onde tal ato havia ocorrido, um lugar onde uma senhora havia sido silenciada por fogo. A terra acabou caindo em abandono, a grande casa apodrecendo lentamente, suas janelas como olhos vazios, olhando para os campos de algodão que não prosperavam mais como antes. A chave da porta da casa principal, antes um símbolo da autoridade da senhora Beauchamp, foi perdida, talvez jogada no pântano em uma tentativa fútil de apagar o passado. Sem seu símbolo de acesso, a casa realmente começou a morrer. A história de Eunice tornou-se uma espécie de canção de ninar sombria, cantada baixinho para as crianças nos aposentos. Ela evoluiu, torcendo-se e virando-se a cada nova narração, adquirindo novos detalhes, novas camadas de significado. Ela se tornou um espírito, uma protetora, um aviso. Alguns diziam que seu fantasma vagava pela antiga propriedade Beauchamp, não em tristeza, mas em vigilância silenciosa, guardando contra novas crueldades. Diziam que se você escutasse atentamente em uma noite sem lua, poderia ouvir o som fraco e rítmico de uma mulher atiçando um fogo, o brilho das brasas refletindo em olhos invisíveis. A história oficial escrita pelos vencedores procurou enterrar o nome de Eunice, apagar seu ato da memória pública, descartá-la como uma louca,
uma selvagem. Mas a memória coletiva dos escravizados, recusou-se a deixá-la ir. Sua história tornou-se um testemunho do fato de que mesmo as vozes mais silenciadas podem encontrar uma maneira de gritar, que mesmo os mais impotentes podem empunhar um poder terrível. Ensinou-lhes que, embora as correntes físicas pudessem prender, o espírito nunca poderia ser verdadeiramente quebrado, não se escolhesse o desafio. Gerações depois, muito tempo depois de a instituição da escravidão ter desmoronado, a lenda de Eunice persistiu. Mulheres idosas contariam a história a seus netos, suas vozes baixas e urgentes. Lembrem-se de Eunice, diriam. Lembrem-se do fogo que ela carregava, não apenas em suas mãos, mas em seu coração. Lembrem-se de que ninguém pode realmente possuir seu espírito. Sua história, passada através de sussurros e folclore, tornou-se um símbolo de resistência, uma silenciosa desafio contra as narrativas da supremacia branca. Foi uma história de justiça, não aos olhos da lei, mas na justiça mais profunda e significativa de uma alma que recupera sua dignidade, não importa o custo. Seu nome, outrora sussurrado com medo, tornou-se um nome pronunciado com uma potente mistura de admiração e orgulho feroz. Um nome que ecoava com o poder duradouro do espírito humano para lutar, mesmo quando toda esperança parecia perdida. Histórias como esta merecem testemunhas, seja uma deixando sua marca nos comentários. As histórias oficiais, escritas por aqueles que detinham o poder, listaram Eunice como uma criminosa, uma nota de rodapé nos anais de uma terra violenta. Seu nome foi apagado dos livros razão da propriedade Beauchamp, sua existência negada pelos próprios registros que outrora a definiram como propriedade. No Mississippi, entanto, apesar de todo o esforço para enterrá-la, sua verdade persistiu, carregada não em tinta, mas no fôlego de gerações. Ela viveu nos olhares cúmplices compartilhados durante uma refeição comunitária, nos contos sussurrados sob o vasto e indiferente céu, no ritmo das canções de trabalho que carregavam um significado oculto. A história de Eunice tornou-se mais do que um ato de vingança. Tornou-se um testemunho do fato de que, embora o poder pudesse ditar narrativas, nunca poderia extinguir completamente as brasas da memória, a chama silenciosa e ardente de uma verdade suprimida que sussurraria para sempre seu desafio através dos tempos, um silêncio duradouro